Elon Musk continua destruindo os melhores satélites russos e China também entra em alerta. Elon Musk pode estar em risco, pois recebeu uma forte ameaça explícita do então diretor da agência espacial russa, além das ameaças de destruição feitas pelo governo chinês. Mas será que o gênio da tecnologia está preparado para responder à altura? E se esses países temerem pela destruição de mais satélites e decidirem lutar contra Elon Musk? Assista esse vídeo comigo até o final, curta o vídeo e se inscreva no canal. Vou te contar todos os detalhes sobre isso. O governo russo aparentemente pretende destruir os satélites de Elon Musk, por se tratar de uma tecnologia de espionagem ou armamento, e também porque Musk acabou recentemente com os melhores satélites russos, frustrando o plano da Rússia de bloquear os serviços de banda larga ucraniano por satélite. No lado da China, as autoridades chinesas têm pedido a destruição dos satélites Starlink de Elon Musk, porque seus satélites são uma grande ameaça para os satélites chineses. Se isso começar a acontecer, Elon Musk poderá usar seus mísseis para destruir os satélites chineses. E isso pode deixar o governo chinês furioso. O mesmo acontece com a Rússia. Além do mais, a Rússia já considera Elon Musk como um dos principais inimigos, devido ao apoio do bilionário à Ucrânia, disponibilizando internet Starlink aos ucranianos em guerra. A Rússia está trabalhando na criação de novos satélites de reconhecimento modernos, mas teme que Elon os destrua no espaço novamente, pois Elon Musk tem recursos suficientes para destruir todos os satélites espiões russos. Como falamos aqui no canal, desde o início do conflito, o bilionário da Tesla escolheu apoiar o lado ucraniano e disponibilizou acesso gratuito à internet Starlink durante a guerra. Mas o homem mais rico do mundo tem um objetivo maior. Segundo uma informação publicada recentemente, os militares, assim como os cientistas, têm expressado sua preocupação com a ameaça militar que representa a constelação de satélites Starlink. Talvez isso seja uma mera coincidência, mas alguém também pode pensar que Elon Musk planeja interferir no programa espacial chinês. A informação de um documento enfatiza que a China desenvolve medidas para destruir satélites no caso de ameaça à segurança nacional. Seria uma combinação de técnicas de destruição suave e pesada. Então alguns satélites Starlink perderiam sua funcionalidade e o sistema operacional seria destruído. Os investigadores chineses notaram que a Starlink tem fortes vínculos com o exército americano, com fundos na Força Aérea dos Estados Unidos e que poderiam se conectar com aeronaves encriptadas. Certamente, como vimos no exemplo da Ucrânia, a parte que utiliza a Starlink acaba ganhando uma grande vantagem em um conflito. E uma das principais diferenças, além do acesso à internet em áreas remotas, é a diferença das infraestruturas tradicionais, como as estações repetidoras. Os satélites Starlink são muito mais difíceis de serem desconectados. Inclusive, em abril, a Rússia tentou incapacitar a Starlink com um ataque eletromagnético e sofreu um revés esmagador. Elon Musk inclusive recebeu uma ameaça do governo russo e entendeu como uma ameaça de morte. Sim, o gênio da Tesla pode ter sido ameaçado de morte pelos russos. Isso foi publicado em um post no Twitter do próprio Elon Musk. Fique até o final do vídeo que já vamos falar sobre isso. Mas antes disso, temos coisas importantes a dizer. Embora a China tenha métodos para apagar satélites tradicionais utilizando silenciadores de micro-ondas, lasers dirigidos e mísseis balísticos, aparentemente a China enxerga mais um problema. A Starlink não se refere a satélites individuais, mas sim a uma constelação de satélites. É um sistema muito mais complexo e que tende a crescer ainda mais, pois a Starlink pretende lançar 42 mil satélites, dos quais cerca de 3 mil já estão em órbita. China e Rússia temem que esse é um número muito alto para derrubar cada um individualmente. A Starlink também é considerada indestrutível por muitos, porque utiliza um sistema que pode manter seu funcionamento adequado mesmo depois de ter perdido alguns satélites. Essa complexidade e flexibilidade sem precedentes da Starlink forçarão os militares chineses e russos a desenvolverem novos recursos anti-satélites. O exército russo está se preparando para lançar ao espaço os satélites de espionagem mais modernos de uma nova geração. Isso ajudará a ficar um passo mais perto da capacidade inigualável dos satélites americanos. Mas as forças espaciais dos Estados Unidos não ficaram paradas enquanto Putin tenta alcançá-los na exploração de satélites orbitais. Os Estados Unidos têm a intenção de dar um tipo de passo tecnológico de um lado que fortaleça sua liderança e superioridade sobre seus rivais na espionagem espacial. Isso o colocará um passo à frente novamente, e no momento está mais fácil de ser feito. Isso porque o programa espacial russo está em um estado difícil devido às sanções sofridas. Em termos de tecnologia de satélites, os Estados Unidos atualmente possuem uma posição acima dos outros países por uma razão. Elon Musk, CEO da SpaceX, os ajuda com êxito nisso. É difícil superestimar a ajuda de Elon Musk. Os especialistas militares chamam Elon de arma estratégica, pois sua ajuda à Ucrânia desde o início
início do conflito é inestimável. O impacto de Elon Musk na guerra foi tão grande que ele recebeu a ameaça dos russos. O então diretor-geral da agência espacial, Dmitry Rogozin, expressou sua insatisfação com o fato de que as forças armadas ucranianas estão sendo ajudadas por Elon Musk. Dmitry disse em um tweet: Elon Musk está envolvido no fornecimento das forças fascistas da Ucrânia com equipamento de comunicação militar. E por isso, Elon, você será responsabilizado como um adulto, não importa o quanto você se faça de burro. E para Musk, isso soou como uma ameaça. Se eu morrer sob circunstâncias misteriosas, foi bom ter conhecido vocês. Hoje em dia, a Rússia muitas vezes usa naves militares para fornecer e apoiar suas tropas que operam remotamente. Mas a Rússia está focada em aumentar a capacidade de resolução de seus satélites de reconhecimento. Os Estados Unidos estão trabalhando duro para a criação de uma tecnologia mais sensível. Essa é uma mudança muito importante para o exército e inteligência dos Estados Unidos. O sistema de satélites Starlink tem muitas vantagens valiosas. A SpaceX continua consolidando sua posição como empresa espacial privada líder no mundo. O primeiro contrato com o governo dos Estados Unidos foi um contrato para a criação de 4 satélites espiões que, segundo informações do Ministério da Defesa, é dedicado ao rastreamento de mísseis balísticos. Não está muito claro como os novos satélites serão em comparação com os que já existem, e é pouco provável que a informação detalhada seja publicada. Isso porque os países adversários não teriam acesso a uma informação como essa, deixando os Estados Unidos a um passo à frente sempre. As fontes do Pentágono indicam corajosamente que eles podem não ser um inimigo tão formidável no espaço como alguém imagina, que até o próprio Elon Musk com sua ajuda podem destruir satélites espiões russos. A SpaceX disse que pode construir satélites rapidamente em uma velocidade incrível de 120 peças por mês. Tudo graças ao seu plano, onde é possível empilhar 60 satélites e enviá-los em órbita de uma única vez. Eles são capazes de transmitir informações entre si, graças à sua tecnologia de comunicação a laser. Os lasers permitem que os satélites se comuniquem não só com as estações terrestres, mas também entre si no espaço. Ao mesmo tempo, a inteligência espacial está melhorando a infraestrutura de comunicações por satélite. Os satélites de reconhecimento são de fato câmeras de controle remoto. Nos próximos anos, grande parte do trabalho dessa indústria será concentrada no desenvolvimento de programas de financiamento para novos satélites e mísseis para combater adversários em potencial como a Rússia. Elon Musk tem uma opinião a respeito. Ameaças e desafios no espaço agora estão evoluindo muito mais rápido. Não há dúvidas de que à medida em que os países desenvolvem programas avançados de mísseis e suas capacidades cibernéticas, é cada vez mais difícil proteger os sistemas de satélites militares, que proporcionam às forças aéreas, terrestres e marítimas maior poder de comunicação, navegação e reconhecimento. Quando foi questionado o que aconteceria se a Rússia começasse a derrubar os satélites Starlink, Elon Musk respondeu: isso significa que eles teriam que usar muitos mísseis antissatélites. Aparentemente, uma coisa fica claro nessa situação: Rússia e China podem derrubar os satélites de Musk, mas possivelmente Elon Musk pode lançar satélites mais rápido do que as forças armadas podem derrubá-los. Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like se você curtiu o vídeo.